Um bom dia para todo mundo. Hoje é 20 de novembro de 2025. Agora aí é 6h50 da manhã. Hoje é quinta-feira, 20 de novembro de 2025. Estou ao vivo no Instagram e no TikTok. Vamos esperar as pessoas chegarem. Vamos dar início à live. A brecha, parte 5. Vou mostrar aqui para vocês, a brecha. Agora, graças a Deus, a internet foi paga. Agora é só esperar agora para poder publicar os vídeos para vocês aí. Eu vou ver se hoje eu consigo publicar o vídeo aí. Tem muito vídeo meu que era para publicar, eu não publiquei. Ai. Bom dia, mamãezona. Mamãezona. Bom dia, mamãezona. Os pombinhos. Eu tô pensando, ver se eu consigo publicar hoje à noite um tanto de vídeo aí que era para me publicar tanto no TikTok quanto no YouTube. Aí vamos ver se hoje à tarde eu consigo publicar esses vídeos, né? Quando eu tava sem internet para me baixar os vídeos, tava difícil. Ademar, bom dia, Ademar, Deus abençoe. Jair Oliveira, bom dia. Marchete, bom dia. Conceição Maria, Francieide, Leude Ponte, Nicole Nascimento, Deus no comando, Jones, Marcos Gonçalves, entrou, Pedro Henrique, Paulo Vitor, o outro lá, participação, eu não soube falar, João Pereira, Adriano, José, Elaine, Sena, John entrou, Deus abençoe, Paulo das Bike. Então, graças a Deus, nós estamos ao vivo, tanto no TikTok quanto no Instagram, né? Loemar Ruchel. Então, eu estou na página, eu estou lendo a brecha, né? É a quinta parte, então eu vou fazer uma oração, né? É muito bom. Uma oração é muito bom a gente estar fazendo. Peguei um listinho aqui para me cuspir, né? Que em vez de conta eu tenho que cuspir. Então vamos lá, vamos orar aqui. Eu escutei. Pera, deixa eu fazer uma oração primeiro. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível.
somente crer. Senhor Deus, nessa manhã, eu levanto, Senhor, renovando as minhas forças, pedindo que o Senhor entre em cena, que o Senhor traga fortalecimento, ânimo, coragem, vontade, que a Tua palavra seja revelada a todos nós. Abra, Senhor, o seu livro, traz a revelação da Tua palavra essa manhã. Dá brecha, Senhor, que a gente possa caminhar mais no caminho do Senhor, cada dia mais sendo revelado a Tua porção. Te agradeço, Deus, e já no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu escutei um cara falando na palestra, você acredita que eu enquadro num negócio desse? Ele estava falando que todo dia ele tem que renovar forças para ele começar o dia. E eu acho que todo cristão, toda pessoa, sendo cristão ou não, deveria fazer isso também. Claro que tem pessoas que acordam, tem um dia que você dorme bem, você já acorda bem. Mas nem todo dia a gente acorda bem. A verdade é essa. Tem dia aqui que eu custa levantar. Levantar cedo, Deus de pequeno, eu tive dificuldade para levantar cedo. E aí eu escutei umas pessoas falando, eu não sei se é a genética da pessoa, isso vai de pessoa para pessoa. Tem pessoa que levanta cedo tranquilo, mas tem pessoa, pela genética dela, ela tem dificuldade de levantar cedo. Eu tenho uma prima, a minha tia falou comigo que ela não adaptava a levantar cedo. E eu não sei o que ela fez lá, que ela descobriu que não sei se era um sistema da minha prima e tal. Quando ela passou a fazer a aula à tarde, ou não sei mais negócio, ela melhorou até as notas dela. Tem pessoa que ela não consegue levantar tão cedo. Ela precisa dormir um pouco mais, digerir. Então, eu acho que a vida cristã, mesmo que a gente não levanta cedo, a gente tem que se renovar cada dia mais em Deus, para Ele sempre estar te animando, encorajando. Tem gente que levanta com a cara, eu vou levantando e vou acordando devagarzinho. Então, na vida cristã você tem que persistir também. Tem dia que você não quer ficar quieto, você não arruma tempo, né? E a gente precisa. Eu tava pensando, na hora que eu tiver mais engajado, tudo, se fosse para mim dar um conselho para cada um, o conselho que eu daria. Eu vou começar a ler ali, eu resolvi falar isso. O conselho que eu daria para cada um, nesse mundo corrido que a gente anda, vamos supor, a pessoa tem dificuldade, eu sou uma delas, eu tenho dificuldade para levantar. Ela deveria pelo menos 20 minutos tirar para Deus toda manhã. Não importa o horário que você vai levantar. Você vai levantar 10 horas? Para você sair para trabalhar, é o horário que você costuma levantar? Levanta 20 minutos mais cedo. Aí você tira 5 minutos pelo menos para você orar. E tira 5 minutos, eu estou falando para quem está começando. E tira 5 minutos para você ler as 2 folhas na Bíblia. Uma mensagem. E começa assim. Aí, graças a Deus, você vai tomando gosto, né? Vai tomando gosto, Deus vai te colocando mais ânimo das coisas de Deus. E aí você vai aumentando aos poucos. Mas deveria, pelo menos, a pessoa orar 5 minutos
e mais 5 minutos ler as coisas de Deus. Quase todo dia, se você puder. Pode faltar um dia, no final de semana, mas isso seria muito importante para a pessoa estar sempre em contato com Deus. E outra coisa, nesse mundo tão pecaminoso que as pessoas não lêem, não buscam a Deus, imagina você fazer 20 minutos para Deus, que é pouco, nesse mundo corrido é pouco, mas seria o seu primeiro dia, você estava dedicando a Deus. Aí quando chegar de noite, tiver tudo corrido, se caso você ainda não teve mais oportunidade de conversar com Deus, o seu primeiro dia você dedicou a Deus. Porque a palavra fala, buscai Deus em primeiro lugar e as outras coisas serão acrescentadas. Então, se todo dia cada ser humano fizesse isso, que ainda é pouco, mas você estaria primeiro buscando Deus em primeiro lugar. Olha que maravilha. E Deus estaria vendo o seu esforço para estar fazendo isso nesse mundo tão corrido. Então vamos lá. Esse leão da tribo de Judá prevaleceu. Ele disse, não chores, João, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, tem prevalecido. Ele já venceu. Ele o fez. Está determinado, João. Oh, que coisa! Ele produziu um alvejante que enviou o pecado de volta às mãos sujas, que é o com sua sabedoria, a qual perverteu isto, o ser humano, sim? Então, você que aceitou o Senhor Jesus, você pode ficar tranquilo. O seu pecado foi de volta para Satanás. Ele mandou de volta para ele. Mas quando João voltou para olhar, ele viu um cordeiro. Que diferença de um leão. Ele olhou e viu um leão. Leão significa autoridade para guerrear. Mas depois ele viu um cordeiro. Cordeiro significa que ele está pronto para ser morto por qualquer oferenda, qualquer coisa. O cordeiro, ele não tem vida própria. Ele disse, o leão tem prevalecido. Veja novamente, eu posso usar isso ali. Deus escondendo em simplicidade. Ele disse, aí está um leão. Esse é o rei das bestas. O leão tem prevalecido. Há coisas mais fortes que há em um leão. Eu tenho me assentado nas selvas, na África. Eu ouvido as girafas gritando, e o grande e todo-poderoso elefante bailando sua tromba no ar. Ui, ui, ui. E ouvidos os selvagens dos desertos gritando seus clamores sanguinários e ameaçadores e as batidas até bilipau. E eu num pequeno e velho lugar, coberto com varas, e ouvindo à distância um leão urgir, e tudo no deserto calava-se. Mesmo os grilos param de gritar. O rei tem falado. Que coisa. Eu digo,
Isto é quando as denominações e dúvidas caem por terra. Tudo fica quieto quando o rei fala. Esse é o rei. Essa é a sua palavra. Ok? Ó. Ele disse, João, não se preocupe, não chores, não se confunda, João. Eu tenho você aqui numa visão. Eu estou te mostrando algo e eu sei que você está dilacerado, porque você sabe, não há nada que possa ser redimido. Tudo está perdido. Ninguém pode preencher os requisitos. Mas o leão da tribo de Judá, que é o Senhor Jesus, vocês sabiam que Judá, nós tivemos isso no quadro negro aqui. Vocês sabem, o emblema da tribo de Judá era um leão. Recorde, o leão e o boi e assim por diante. A cabeça do homem e assim por diante. Então aqueles vigias, aqueles serafins, aquela palavra, enquanto todos, Marcos, Mateus, Lucas e João, todos os ao redor do livro de Atos, eu ouvi um homem dizer, um grande ministro dizer, o livro dos Atos é somente um andaime. Ele foi a primeira rampa. Bom dia. A primeira rampa que brotou da Santa Igreja. Oh, sim, Senhor. Esse brota outra rama. Dela será igual a essa? Também sim. Senhor, você tem algumas rampas enxertadas que estão produzindo limões. Deviam ser laranjas, mas vem quando aquela rama, aquela videira produz sua rama, novamente será exatamente como a original. Eu já li isso aqui numa mensagem e eu vou dar uma palavrinha aí para estar te ajudando também. Eu vou ler de novo para mim falar de novo, porque eu tenho que falar como está aqui. Ele foi a primeira rama que brotou da Santa Igreja. Oh, sim, Senhor. Se brota outra rama dele, será igual a essa. Ramas enxertadas que estão produzindo limões. Deveria ser laranjas. Então, as igrejas hoje em dia, muitas vezes elas estão enxertando ramos na palavra do Senhor. Mas por que você está falando isso? Porque a maioria das igrejas não está produzindo a palavra de Deus. Elas estão produzindo limões. Porque, igual ele está falando aqui, ele é a primeira rama. E a primeira rama brotou na Santa Igreja. E a primeira rama produziria laranjas. Mas como eles estão enxertando coisas que não são da palavra do Senhor, eles estão produzindo limão. E a verdadeira igreja, que é a palavra do Senhor, a original, deveria produzir laranja.
não limão. O limão está enxertando nas coisas de Deus. Tomemos cuidado com religião. A religião, a maioria das vezes, às vezes dela te ajudar, ela te mata. São uma das coisas mais perigosas que eu acho hoje em dia. Porque todos estão com vontade de adorar o Senhor, mas porém eles têm partes. Ele não tem a rama original que é o Senhor Jesus. Então eles produzem limão e não produzem a palavra do Senhor. Tomemos cuidados com isso. E Mateus, Marcos, Lucas e João, aqueles evangelhos estão ali guardando isso. A sabedoria de um homem e o poder de um leão, a obra de um boi e a agilidade do leopardo, ou melhor, da águia. Cada animal aqui tem um significado nas coisas de Deus. Sim, ali estão os evangelhos, o que recordam de quanto tivemos isto, a congregação diz amém. Está nas 7 eras da igreja. Agora, ele disse, o leão da tribo de Judá. Por que de Judá? O cetro não arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Silo, mas ele virá através de Judá. E o leão, o símbolo da tribo de Judá, tem prevalecido, ele tem vencido. E quando ele olhou ao redor para ver onde estava o leão, ele viu um cordeiro estranho. Um leão, depois um cordeiro. O leão veio para guerrear, mas o cordeiro veio para morrer na cruz por nós, para nos salvar, para pagar o nosso pecado. E ao mesmo tempo que Jesus é o leão da tribo de Judá, ele é o cordeiro que morreu ensanguentado, que morreu na cruz. Olhou e um leão e viu um cordeiro. O ancião o chamou um leão, mas quando João olhou, ele viu um cordeiro. Um cordeiro que parecia haver sido morto desde a fundação do mundo. O Senhor Jesus veio como um cordeiro para ser morto na cruz para nos salvar, para limpar todos os nossos pecados. Para quando você levantar sua oração, levantar sua fé e as coisas não tiver boa para você, você sempre pode lembrar que teve um cordeiro que morreu por nós. E esse cordeiro é o Senhor Jesus. Um cordeiro que havia sido morto, que foi isso. Como estava o cordeiro? Estava ensanguentado, ferido, um cordeiro que tinha sido morto, mas estava vivo novamente. E ele estava ensanguentado, ok? Como pode você olhar para isso e permanecer um pecador? Então, como você pode se aceitar ser um pecador se Deus morreu para os nossos pecados, para nos livrar, para pagar o nosso preço? Ninguém achava digno nessa terra para pagar o nosso preço, mas Jesus pagou o nosso preço. Um cordeiro subiu e o ancião disse, um leão tem vencido, e o leão da tribo de Judá. E João olhou para ver o leão, e ali vinha um cordeiro, sacudindo sangue sobre si. Ferido, ele tinha prevalecido,
você podia ver que ele tinha estado numa batalha. Ele tinha sido imolado, mas estava vivo novamente. João não tinha percebido esse cordeiro antes. Você sabe, aqui ele não tinha sido mencionado antes. Em parte alguma, tinha sido ele mencionado. João não ouviu por todos os céus, por onde ele estava olhando, mas aqui vem ele. Observe, de onde ele veio, veio do trono do Pai, onde ele tinha estado assentado desde que ele foi imolado e ressuscitado novamente. Ele levantou e se assentou à mão direita de Deus, vivendo para sempre, para fazer intercessões. Amém? Ele levantou lá, hoje como um intercessor, como seu próprio sangue, para fazer intercessões pela ignorância do povo. Agora, esse é o único que tem. Estou dependendo. Ele ainda estava coberto com o cloro. E cloro de pecado. Cloro do perdão do pecado. Então, se você entregar sua vida a Deus, o perdão já foi dado a você. João olhou aquele cordeiro e o cordeiro parecia como se ele tivesse sido imolado. E não ele. Observou que ele estava ferido, cortado, machucado e sangrando. Era um cordeiro sangrando, o que tomou nosso lugar. Não é estranho que um simples cordeiro tivesse tomado nosso lugar. E ele viu o cordeiro, ele apareceu. João não o tinha visto, porque ele tinha estado muito dentro das eternidades. João estava tão envolvido com as coisas de Deus lá de cima que ele não conseguiu ver esses fatos. Ele foi elevado mais alto. Tem hora que a gente é elevado nas coisas de Deus e a gente só está vendo coisas espirituais lá de cima. De tão que a gente fica tão assim aéreo. Fazendo intercessões e mostrando que aqueles que tinham vindo a Deus sob a oferta de sangue de bezerros e bodes, uma oferta substitutiva, ele também fez com que aqueles crescem naquilo que apontavam para ele, e o sangue não tinha sido derramado. Então ele estava ali para limpá-los. Ele estava ali para redimir a você e a mim. E, ó Deus, eu espero que ele esteja aqui nesta noite. Por todo pecador, o cordeiro foi morto. Como pode Jeová ver outra coisa senão o cordeiro ensanguentado? O cordeiro surgiu na visão agora, como quem tinha sido imolado. Observe, veio do trono do Pai. Pense, para chegar na visão. De onde ele veio? Ele veio da glória. Onde ele está sentado? À mão direita de Deus. Ele veio a João da glória. Não seria uma coisa gloriosa? Se nossos pensamentos pecaminosos, nesta noite,
pudessem ser colocados a um lado o suficiente para que o aceitemos e ele viesse todo o caminho da glória nesta noite para se dar a conhecer a qualquer um de vocês o Cordeiro vindo da glória para intercessões, correto? Para reclamar agora por sua redenção. Adão perdeu a nossa redenção no pecado lá no Éden. Recorde, ele aqui tinha estado em sua obra de perdição, mas recorde, esses selos estão prontos para serem abertos. E o Cordeiro vem do santuário de Deus se apresentar. Glória a Deus. Esperamos até chegarmos ali, aquela hora. Tomamos aquela meia hora que é de silêncio, como fumo no santuário. Não há mais intercessão. O santuário saiu um trono de julgamento. Não há mais sangue, pois o sangue que cobria o cordeiro tem saído. Mas espere você até aquele tempo. Recordam do Velho Testamento? Uma vez que o sangue não estivesse no propiciatório, o irmão julgamento, mas desde que o sangue estivesse ali, havia misericórdia. O irmão Brana bate no púlpito 5 vezes. Mas quando o cordeiro saiu, isso terminou. Quem tem sido? Ele? Ele tem sido um intercessor, não outra pessoa. Diga-me, de onde tiram que Maria poderia ser intercessão? Então, o que pode Maria oferecer? O que pode São Francisco, Santo de Assis, ou qualquer um, melhor dizendo, Santa Cecília, ou qualquer outro senão humano? João não viu 1000 santos sair do lugar de intercessão. Ele viu um cordeiro que tinha sido morto, ensanguentado, não importa quantos santos tenham sido mortos. Todos eles eram devedores, todos eles, todos nós. Como um ladrão disse na cruz, nós temos pecado e devemos isso. Mas esse homem nada fez. Ele era o único homem que era digno de morrer por nós. Aqui vem ele, do lugar de intercessão, para que ele vindo agora. Observe o irmão Brana bate palmas 3 vezes. João estava chorando. Disse ao Senhor: aqui vem um leão. E ele foi o único que prevaleceu. Quando ele olhou, eis que via um cordeiro ensanguentado, que tinha sido imolado. Qualquer coisa que tenha sido morta está cheia de sangue. Vocês sabem, sido morta. Seus pescoços têm sido cortados ou algo
está cheio de sangue. Aqui vem um cordeiro imolado, e ele veio, o que? Para fazer sua reivindicação sobre sua redenção. Amém? Eu não sente você o desejo de se distanciar um pouco a um canto e se assentar e chorar um pouco? Aqui vem o cordeiro, ainda ensanguentado. João, não havia nada lá. Todas as celebridades estavam ao redor, mas não havia nenhum deles que pudesse fazê-lo. Aqui vem o cordeiro. Agora, seus dias intercessórios haviam terminado. Os dias de mediação é quando esse primeiro anjo estará de pé ali. Espere até que entremos nos selos. E o tempo não será mais, isso é certo. Essa meia hora de silêncio, observe o que acontece naquela meia hora de silêncio, por ocasião do sétimo selo. Domingo à noite, o Senhor permitindo, ele sai para quê? Para fazer sua reclamação agora. Que coisa! Sai para reclamar. Agora ele tinha feito a obra do parente. Ele desceu, se tornou homem, morreu. Ele fez a obra do parente redentor, mas não tinha ainda feito a sua reclamação. Agora ele vem à cena para reclamar seus direitos. Observe que acontece, que coisa, pelos quais ele havia sido imolado, pois veio para se tornar parente do homem, para morrer em seu lugar, para redimi-lo. Mas o ancião estava certo quando disse que ele era um leão. Ele veio como cordeiro para morrer por nós, mas agora ele está vindo como um leão, com autoridade. Veja, o ancião clamou e disse, um leão, porque ele tinha sido um cordeiro, um intercessor, um cordeiro ensanguentado, mas agora ele está vindo como um leão. Seus dias de intercessão terminaram. O que é sujo, se suja mais. Então, por isso que eu falo que as pessoas, nós cristãos, a gente sempre vamos estar combatendo as coisas erradas. Porque agora, a própria mensagem fala, quando a pessoa não for de Deus, ela vai se sujar cada dia mais. Cada dia mais, essa nação, essas pessoas, essa população vai se sujar cada dia mais com o pecado, com as coisas do mundo. Mas o Filho de Deus, que é justo, faça a justiça ainda, se limpe cada dia mais, você vai se santificar com as coisas de Deus. Quem é santo, seja santificado ainda. A coisa está concluída, irmão. Então o que é? E recorde, isto vem na 7ª era da igreja, quando os mistérios de Deus serão abertos agora. Vejam, bem de perto, isso é algo que você deve apanhar, algo agora. Ele tinha feito sua obra de mediação, fazendo intercessões pelo crente por 2000 anos. Ele lá atrás, um cordeiro, agora ele está sendo agora
Ele está se movendo da eternidade para tomar o título da propriedade, o título de propriedade do livro e romper os selos e revelar os mistérios. Quando é isso? No fim do tempo. Você apanhou isso? A congregação diz amém. O correto, vamos prosseguir então. Agora, romper os selos e solta todos os mistérios para eles, para o sétimo anjo, cuja mensagem é para revelar todos os mistérios de Deus. Então agora vai ter que ser revelado todos os mistérios de Deus. Os mistérios de Deus nesses 7 selos. Vem, isso é que ele disse aqui. Todos os mistérios nesses 7 selos. E o Cordeiro veio agora, de mediador entre Deus e o homem. Ele se tornou um leão. E quando ele se torna um leão, ele torna o livro. Esses são seus direitos. Deus o reteve o mistério, mas agora o Cordeiro vem. Ninguém podia tomar o livro. Ele continuava nas mãos de Deus. Nenhum papa, sacerdote, quem quer que fosse, eles não podiam tomar. Não, o livro, os 7 selos não tinha sido revelado. Vem? Não tinha sido revelado, mas agora vai ser revelado. Mas quando o mediador, quando sua obra tem terminado como um intercessor, ele aparece. E João, o ancião diz, ele é um leão. E ele vem, observe-o, que coisa, vem, ele vem tomar o livro. Agora observe, revelar os mistérios de Deus, que outros tinham conjecturado em todas essas eras denominacionais. Veja então, o 7º anjo. Se esse livro do mistério é a palavra de Deus, o 7º anjo tem que ser um profeta, para que a palavra de Deus tenha a quem vir. Nenhum sacerdote, papas ou pessoas algumas a poder receber. A palavra não vem aos tais. A palavra de Deus vem só aos profetas. Sempre, Malaquias 4, prometeu, e quando ele vier, ele tomaria os mistérios de Deus, onde a igreja vem, vacilando em todas estas denominações, e restaurar a fé dos filhos aos pais. E então o juízo atingirá o mundo e a terra seria queimada. Então os justos caminhariam sobre a cinza dos ímpios no milênio. Você entende agora? A congregação diz amém. Outros têm conjecturado as eras denominacionais, mas vejam, ele deve ser este um, o 7º anjo, de Apocalipse 10, 1, 4. O 7º anjo tem os mistérios de Deus dados a ele. E finaliza todos os mistérios que têm sido deixados através das eras denominacionais. Então, esse anjo, que é o nosso profeta, que eu estou lendo a mensagem para vocês,
que ele esteve na terra aqui, mas ele já morreu. Ele veio com um sobrenatural quando ele nasceu. Deus predestinou ele para esse tempo do fim, que é a era de Laodiceia. E ele está vindo para revelar as coisas que faltavam das eras denominacionais. Agora você pode ver, porque eu não ataco meus irmãos, mas as religiões, as denominações eu ataco. O sistema denominacional, eles não é necessidade deles se esforçarem para conhecê-lo, porque isso não pode ser revelado. Isso é segundo a palavra. Eles presumaram e creram que ali estava, e por fé caminharam, mas agora está evidentemente provado. Amém? Oh, que coisa que as escrituras... Eu vou encerrar por aqui. Vai dar 50 minutos de live. Eu vou deixar até marcado aqui. Amanhã, se Deus quiser, a gente dá prosseguimento. Eu estou lendo a brecha. Amanhã eu vou ler na página 33. Então vamos fazer uma oração rápida. Senhor Deus, mais uma vez eu li a Tua palavra, Senhor. Espero que possa estar ajudando as pessoas, que elas possam estar entendendo que o Cordeiro foi morto, foi imolado para pagar o nosso pecado. E a nossa redenção hoje é o Senhor Jesus Cristo. Que as pessoas possam captar isso, Senhor. Que os 7 selos vai ser aberto, vai nos revelar todos os segredos do Senhor. Mas isso, primeiramente, ele só pode ser aberto pelo 7º anjo, que é um profeta, que é um homem reivindicado do Senhor. E as denominações, as igrejas, não têm profeta. Elas têm se perdido por causa disso. Precisa do homem predestinado para esse tempo. E esse homem, essa mensagem que eu estou lendo, está aqui, Senhor, revelando, nos trazendo a Tua palavra, que as pessoas possam entender essa mensagem. É o que eu lhe peço essa manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus. E se Deus quiser, hoje à noite tem a chave do Evangelho também, tá? Aí eu já deixo o meu pastor tomar conta lá. Então Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus. Vou encerrar a live aqui. E tenham um bom dia cada um de vocês. E Deus os abençoe, no nome do Senhor Jesus. Eu encerro primeiro no Instagram, né, gente? Depois eu